Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né? A gente parou lendo a primeira carta de João. Vamos no capítulo 2 agora, né? Então vamos aqui dar continuidade. Aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Sim, tá bom, né, amados? Então vamos lá. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, né? Então, Yahushua é a propiciação, né, pelos nossos pecados. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Vocês vejam que João aqui, em nenhum momento, o apóstolo João está falando de lei, mas ele está falando do mandamento, né? Dos mandamentos. Quais são os mandamentos? O amor ao Pai sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, né? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Vocês vejam que ele está falando mandamentos, não está falando lei, né? E o Geraldo, ele teme em dizer que João, ele pregava a lei, o legalismo, né? A gente aqui não está vendo nada de lei, ele está falando de mandamentos, né? Verso 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Veja bem, aquele que obedece a sua palavra, né? Então aqui, ó, sabemos que estamos nele. Não reparem não, tá, amados? Eu tô aqui com as gatinhas, elas estão brincando, resolveram brincar agora. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, né? Ou seja, que permanece nele quem? Yahushua. Deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Yahushua. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Yahweh permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Vocês vejam que ele aqui está falando não ame o mundo nem o que nele há. Você vê que o João ele está falando no espírito e do mandamento que é o amor. A gente vê isso claramente, ele falando nos mandamentos, que é baseado no amor ao Pai e no amor ao próximo, como a si mesmo. Não tem nada de lei aqui. Quando ele diz aqui, ó, não amem o mundo, nem o que nele há, não amem as coisas desse mundo, não se apeguem às coisas deste mundo, né? Porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Assim como Yahushua disse, eu não sou deste mundo. Nós também não pertencemos a este mundo, nós somos do Espírito, né? Então nós somos do mundo espiritual, da visão espiritual. Então veja, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente vê claramente aí, né, as pessoas buscando, né, bens desse mundo, né, a própria Ana Paula Valadão uma vez falou, né, que Jesus ia depositar bens dessa terra, né, dizendo que Yahushua falou o contrário, para não juntar tesouros aqui na terra, e os apóstolos estão falando a mesma coisa. Vocês vejam bem, a gente pode ter as coisas? Podemos, mas a gente não pode se apegar ao que a gente tem.
É diferente você ter para usufruir, para você usar uma coisa. Agora você ser escrava daquilo que você tem já é outra coisa, sabe? Já muda o foco. A pessoa ter um dinheiro para usar para o benefício é uma coisa. Agora a pessoa ser escrava do dinheiro e ser dependente do dinheiro já é outra coisa. Sabe? Totalmente diferente. Então, veja que o apóstolo aqui está falando, né, do mandamento que é o amor. E ele está falando no amor que não ama o mundo, ou seja, não se apega às coisas deste mundo. Se apegue às coisas do Pai, que é no Espírito, porque a nossa vida aqui é passageira, né? Mas a vida eterna, ela é eterna, né? Por isso é a vida eterna, é eternamente, né? Não ama o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. E qual é a vontade de Yahweh, amados? A vontade dele é que a gente ama o próximo como a si mesmo. E que a gente o adore em espírito e verdade. E que a gente principalmente creia no Filho, porque a obra que ele fez, né? A obra de Yahweh é esta, é que creas naquele que ele enviou. Ou seja, a obra de Yahweh é que a gente creia em Yahushua. Então, essa é a vontade do Pai. É que a gente crê em Yahushua, que a gente ama Ele de todo o nosso coração, nosso entendimento, que a gente adore Ele espírito em verdade e que a gente ama o próximo como a si mesmo. Né? Então, é isso. Como a nós mesmos, né? Amemos ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos lá, 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo, o anti-Yahushua está vindo, já agora muitos anti-Yahushuas têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Não é isso? Muitos estão surgindo aí, falando que é Jesus, né? Que eles falam no sistema Jesus, em vez de falar Yahushua, falam Jesus. A gente tem visto aí claramente, né? E estão surgindo muitos anti-Yahushuas aí, né? Eles saíram do nosso meio. Mas, na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Vocês vejam que o sistema religioso, ele mostra isso como a pessoa saiu da igreja, não é dos nossos, mas não é isso que João está falando aqui. Inclusive, teve até um pastor que ele botou isso para mim no Face uma vez. Né? Que botou isso que eu fui de uma determinada igreja, né, da Nova Vida, e que eu não fazia parte deles, né? Tipo assim, eu saí, eu tô rebelde, mas não é isso que o apóstolo está falando. Veja bem, olha o que ele está dizendo. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anti-Yahushua está vindo, já agora muitos Yahushas têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Eles quem? Esses anti-Yahushas saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O que ele quer dizer aqui? Que eles saíram do nosso meio, ou seja, do meio na visão do espírito. Mas na realidade não era dos nossos. Por quê? Porque não era do espírito. Eram do físico, da visão física, da religiosidade. Pois se fosse dos nossos, né, na visão do espírito, teria permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, nenhum deles estava na visão do espírito, mas estava na visão física. É isso que o apóstolo está falando aqui. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Né? Quem é o santo que ele está falando? Yahushua. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevam porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o ungido? Este é o anti-Yahushua, aquele que nega o pai e o filho. Vocês vejam que hoje as pessoas estão negando o pai e o filho inconscientemente. A gente vê isso. Como estão negando o pai e o filho? O sistema religioso diz que Yahushua é o pai, né? Que Yahushua é Deus. Não, ele se fez carne, habitou entre nós, mas foi Deus que se fez carne. E sendo que na escritura não diz isso.
A escritura diz que Yahushua é um, Yahweh é outro. Yahweh é o pai e Yahushua é o filho. Entende? Então, as pessoas estão negando o pai e o filho. Quem nega o pai e o filho, ou seja, quem diz que Yahushua é o pai, sendo pai, e Yahushua é o pai no entendimento do Espírito. Né? Quando ele diz, eu e o pai somos um, que está em João 10:30, né? Ele fala, eu e o pai somos um no entendimento do Espírito, porque se ele fosse o pai, ele iria dizer, eu sou o pai. Mas ele não diz isso. Ele diz, eu e o pai somos um. Entende? Então, a gente vê isso claramente. E aqui, as pessoas quando falam que Yahushua é o pai, que o pai que se fez carne habitou entre nós e morreu por nós, se fazendo de filho, né? Eu já ouvi isso. Isso é negar o filho e é negar o pai. Estão negando a existência dos dois. Estão falando que um é o outro, e sendo que Yahushua é um no entendimento do pai, porque o pai é espírito, e Yahushua tem a visão no espírito. Então ele é do entendimento do pai. Quando ele diz eu e o pai somos um, é no entendimento do espírito. Somos um no propósito, somos um no entendimento, somos um de dar a vida eterna para aqueles que creem. É nisso que ele está falando, mas não é que ele é o pai, mas ele é o pai no entendimento. E tanto é que ele diz, né, que assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Ele ainda disse isso em João 17. Entende? Então ele ora por todos nós que estamos em Yahushua, em Yahweh. Ele fez essa oração ao Pai. Então vocês veem, se ele fosse o Pai, ele não iria falar isso, ele iria falar, olha, eu sou o Pai, então que eles sejam um em mim que sou o Pai. Mas ele não disse isso. Assim, ele disse, assim como eu sou um em ti, ó Pai, que eles sejam um em nós. Então a gente vê que isso é uma negação do Pai e do Filho, eles estão negando. Quando eles falam que Yahweh é Yahushua e que Yahweh ele se fez carne e habitou entre nós, está negando o Filho. E se ele fala que o Filho era o Pai e que o Filho que se tornou filho depois foi para o Pai, está negando o Pai. Ou seja, a mesma coisa, está negando o Pai e o Filho. E sendo que a Escritura é bem clara, fala do Pai e do Filho, do Pai e do Filho. Direto a gente vê falar, apóstolo Paulo fala do Pai e do Filho. O João fala do Pai e do Filho. Timóteo fala do Pai e do Filho. Todos eles falam do Pai e do Filho. E o próprio Yahushua falava do Pai e dele se apresentando como filho. Que ele se apresentou como filho. Como o meu Pai me enviou. Meu Pai é maior do que eu. Deveis adorar somente ao Pai, só a Ele darás culto. Palavras de Yahushua. O meu Pai é o único e verdadeiro Deus. Palavras de Yahushua. Então a gente vê que hoje o sistema está negando o pai e o filho. Quando diz também, né, que tá agora um outro ensinamento aí na internet, falando que Yahweh foi o corpo de Yahushua. Isso também não procede, porque Yahweh é espírito. Ele nunca teve corpo e nem terá, ele é espírito. Então, já foge da escritura. O Pai é espírito. O próprio Yahushua disse, Yahweh é espírito. Então, não tem como um espírito ter corpo. Entende? Então, a gente vê a negação aí do Pai e do Filho constantemente. E aquele que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Veja, todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Então a gente vê que as pessoas estão negando. Uns acreditam no filho, não acreditam no pai. Outros acreditam no pai, não acreditam no filho. Isso é muito sério, né? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. Permanecerão no filho e no pai. Tem que permanecer no filho e no pai. Não é somente permanecer no pai ou permanecer no filho, mas tem que permanecer nos dois. Vocês vejam bem. Permanecerão no filho e no pai. Esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Yahushua nos fez. Qual é a promessa? A vida eterna.
Deus tem promessas para você, porque se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, Deus vai te abençoar, porque Jesus vai te dar bens dessa terra, porque você vai ser cabeça e não cauda, você vai ter uma empresa próspera, e quando acabar esse problema aí que está acontecendo no mundo atual, vocês vão ter sua empresa próspera e tal. Isso, amados, é mentira, porque a promessa que ele nos fez, inclusive em João 10 está escrito também, o próprio Yahusha disse, a promessa é a vida eterna. O próprio João também, que está no mesmo espírito do Pai e do Filho, porque ele permaneceu no Filho e no Pai, falou palavras de Yahusha, a vida eterna. Qual é a promessa? A vida eterna. Então, vocês vejam bem, esta é a promessa que ele nos fez. Ele quem? Yahusha, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, o Espírito, aqui está unção, mas é o Espírito que receberam dele, permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas, como o Espírito dele recebido, que está unção, mas é Espírito, que é verdadeiro e não falso, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Vocês vejam? Permaneçam nele. Nele quem? No Pai e no Filho, porque o Pai habita em nós, o Espírito que é o Pai habita em nós, como ele nos ensinou. Vocês vejam que não há necessidade mais de que ninguém ensine nada, porque o próprio Espírito nos guia toda a verdade, e a Yahusha falou isso em Mateus. O Espírito da verdade, né? Ele disse, quando ele estava indo ao Pai, ele disse, eu estou indo ao Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará toda a verdade. E aqui, João falando também pelo mesmo Espírito, porque o Espírito do Pai, ele testifica, ele confirma, não é de confusão. E a gente vê o mesmo João aí, ele está falando alguma coisa aqui de lei, de legalismo? Não, está falando no Espírito. Veja, que não precisa que ninguém os ensine, né? Porque quando a gente fala de Yahusha, amados, e as pessoas entendem que Yahusha é o caminho, e as pessoas vão para Yahusha, saem do engano da religião, e Yahusha nos limpa o entendimento de toda a sujeira, por isso que ele é água. Ele diz, eu sou a água que vos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra, né? Que é ele próprio a palavra e a água. E aí, Yahusha nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, nós somos cheios do Espírito. E o Espírito que nós somos cheios, que é o próprio Pai, porque ele é Espírito, e o Espírito que é ele próprio habita em nós, nos ensina todas as coisas, não é preciso que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito nos guia a verdade. Está escrito aqui, ó. Eu pergunto para vocês, aonde a gente leu aqui? No João 1, 1 João, nesses 2 capítulos de 1 João, sobre lei aqui, sobre legalismo. Aonde a gente leu? Será se o Geraldo leu as cartas de João? Será? Será se ele leu? A pergunta que eu faço, eu gostaria de saber dele, né? Se ele já leu a carta de João. Porque aqui eu não vi, em nenhum momento ele falando de lei. Eu vi ele falando de mandamentos, que é o amor ao Pai e o amor ao próximo, e ele falando no Espírito. Vocês vejam que ele está falando aqui no Espírito. Quanto a vocês, o Espírito que receberam dele permanece em vocês, ó, permanece em vocês. A gente não recebe o Espírito, aí depois o Espírito se esvazia, aí a gente tem que receber de novo o Espírito, para se encher do Espírito. Não. O Espírito que recebemos dele permanece em nós. E não precisa que alguém os ensine. Mas como o Espírito dele recebido, que é verdadeiro e não falso, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Vocês vejam que o Espírito permanece em nós, filhinhos. Agora, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, vier buscar a noiva, é isso que ele está falando, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos lá.
Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Yahweh, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Por que o mundo não o conheceu? Por quê? Porque o Pai é espírito, e a visão dele é no espírito. Então, o mundo ele vê no físico, não vê no espírito. Por isso que o mundo não o conheceu, porque não conhece a visão no espírito, só conhece a visão física, carnal, né? Quando se fala que a visão carnal, na escritura, né? Vós sois da carne, tá falando na visão física, não na visão do espírito, né? Amados, agora somos filhos de Arro, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Veja, quando ele se manifestar, ele quem? Yahushua, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E nós seremos semelhantes a ele por quê? Porque nós também teremos um corpo glorificado, porque Yahushua, Yahweh ressuscitou ele com um corpo glorificado. Não é mais com esse corpo físico mortal, mas é um corpo glorificado. E nós seremos como ele, semelhantes a ele, nesse corpo glorificado, e o veremos como ele é. Então vocês vejam bem, né? Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. Aquele está falando da lei. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Por que ele está falando isso, amados? Porque veja bem, todo aquele que pratica o pecado, o que é o pecado? O pecado é quando a gente não ama ao Pai e não ama ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente não parte do amor, do mandamento, que é o amor ao Pai e o amor a nós mesmos, né? E o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Nós pecamos, isso é pecado. Por isso que é o pecado. Por exemplo, uma pessoa estrupou. Estrupou por quê? Porque não amou ao próximo como a si mesmo. Então estrupou. Pecou contra uma pessoa. E contra o pai também. Entende? Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Aí você vê, transgride a lei. A lei você vê, se a pessoa estuprar, vai presa. Se a pessoa roubar, vai presa. Se a pessoa matar, vai presa, não é? Isso tudo é falta do amor ao Pai e do amor ao próximo. Porque se a pessoa cumprisse o mandamento, os mandamentos que é amar ao Pai e ao próximo, não iria transgredir a lei e não iria presa. Então, aqui, ele está falando da lei, mas ele está falando todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Por quê? Porque todo aquele que pratica o pecado não está no espírito, aí transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, ele está falando nesse sentido. Por quê? Porque a escritura diz, o apóstolo diz, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Como nós andamos no Espírito, o Espírito vivifica. O Espírito vivifica em nós e a nossa carne é morta, está mortificada. E o Espírito que vivifica em nós, o Espírito que pratica o fruto do Espírito em nós, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, o fruto do Espírito é o próprio Espírito que pratica em nós, porque a nossa carne está morta. Está sacrificada, está crucificada, está morta. Não tem mais domínio sobre nós, né? Então, da mesma forma, aquele que pratica o pecado está na carne, né? Não está no espírito, mas está na carne. Então, pratica o pecado. Assim, praticando o pecado, transgride a lei. Porque a lei diz, não matarás. É lei, não matar. Se matou, vai ser preso. Mas o mandamento quando você ama ao Pai sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo, você não vai matar não porque é lei, mas você não vai matar porque você ama ao próximo como a si mesmo. Você vê que é diferente, né? A gente vê claramente que é diferente. Então, vamos aqui, verso 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Veja, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Né? Todo aquele que nele permanece, nele quem? Em Yahushua.
não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Vocês vejam que ele está falando, todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Por quê? Porque não conhece as coisas do Espírito. É isso que João está falando. É isso que ele está falando. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o filho do diabo se manifestou, para destruir as obras do diabo. Vocês vejam bem. Todo aquele que é nascido de Arro não pratica o pecado. Todo aquele que é nascido de Arro, nascido como? Nascido na visão do Espírito, né? Porque quando nós nascemos no Espírito, a nossa carne ela morre. Então todo aquele que é nascido de Arro não pratica o pecado, porque a semente de Arro permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Arro. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Arro e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Arro, e também quem não ama a seu irmão. Vocês vejam aonde João está falando da lei aqui. A única coisa que João falou da lei, transgride a lei, aquele que peca transgride a lei, que está no pecado transgride a lei. Por quê? Porque aquele que peca não está no espírito, está na visão física, não anda no espírito. Então ele peca, então ele transgride a lei. A única coisa que ele falou. Mas a gente está vendo João aqui falando totalmente no espírito. A gente está vendo aqui claramente, ó. Desta forma sabemos quem são os filhos de Arro e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Arro, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos aos outros. Onde está a lei aqui? Aqui está escrito aqui, ou o amado Geraldo? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que vocês pratiquem a lei, que vocês se circuncidem, que vocês deem dízimos e ofertas, que vocês vão num templo físico. É isso que está escrito aqui? A gente vê totalmente o contrário, veja, que nós amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Veja, quem não ama permanece na morte. Vocês vejam bem o que ele está falando. Porque Iarro é vida e ele é amor. E quando o Espírito dele vivifica em nós, nós estamos na vida. Quem não ama permanece na morte. Por quê? Porque não está no Espírito. Está na carne. E quais são as obras da carne? Imoralidade, impureza, lascívia, inveja, ódio, briga, discussões, contento, tudo isso são obras da carne. Vocês vejam bem, quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. E Yahushua deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Yahweh? Aí vocês estão vendo que ele está falando dos bens materiais. E ao contrário do que ensina o sistema religioso, né? Porque se alguém vai dar o dízimo e tal, eu quero ser próspero, aquela coisa toda, né? Aí a pessoa consegue um bom emprego e tal, e aí o seu irmão tá passando necessidade. Ah, mas você também tem que buscar, porque Deus vai te dar, né? A pessoa vai falar que a pessoa, porque você não teve fé, você tem que ter fé. Eu tive fé, você tem que ter fé. Busca que Deus vai te dar. Então você vê que é o contrário, o que é pregado no sistema. São poucos que realmente pregam a verdade, são poucos que realmente pregam amor ao próximo, são poucos. A gente vê isso claramente. Inclusive, em vídeos que eu avaliei de vários pastores, eu avaliei isso, que eles não falam do amor ao próximo, eles falam de respeitar o próximo, de tratar bem o próximo, dar bom dia, mas de ajudar com recursos materiais, pouco se fala.
Pouco falam isso, né? Então, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de alma? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Veja o que ele está falando, amados. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Yahweh é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Yahweh. Veja, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Yahweh e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Aqui está escrito porque obedecemos às suas leis? Porque obedecemos às leis de Moisés. Está escrito isso? Não, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Veja bem, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Yahushua e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, vocês vejam bem, ó. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele. E ele neles. Permanecem nele quem? Em Yahushua. E Yahushua neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, vocês vejam que João aqui está falando totalmente pelo Espírito. Em nenhum momento ele falou de legalismo, de legalidade, né? Quando ele falou, amados, quando ele falou da lei, que aquele que vive no pecado transgride a lei, é no sentido da pessoa estar no... Só ver aqui se a gatinha não está aqui, não está não. É porque eu fico com medo de passar por cima dela a cadeira, né? Então, veja bem, quando ele diz que aquele que vive no pecado transgride a lei, é porque aquele que está no pecado não está no Espírito. Então, não estando no Espírito, vai transgredir a lei. Porque aquele que está no Espírito ama por amor. Não cumpre a lei, não cumpre a lei por obrigação, mas ela cumpre a lei por amor verdadeiro no Pai e no Filho e em nós próprios e pelo próximo. Né? Então a gente vê isso, né? Então a gente ama o Pai e nós amamos ao próximo como a nós mesmos, então a gente não vai roubar, porque a gente não quer que alguém nos roube, porque a gente ama o próximo, a gente não vai matar, a gente não vai adulterar, a gente não vai trair. É isso que ele está falando. Então aquele que ama verdadeiramente cumpre a lei, porque não vai transgredir. Não vai transgredir por quê? Porque está no Espírito e ama verdadeiramente, porque é o próprio Pai que nos dá esse amor, né? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Sejam livres de todo engano das trevas, em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor, que é Yahushua. Até a próxima.